E eles estarão conosco. O apóstolo Hudson tem nos ensinado à luz da palavra. Ele é ele é um homem que tem... Há muito tempo a gente já ouviu falar dele, né, Beto? Mas esse ano foi um ano onde nós nos aproximamos deles, né? Hoje nós estamos na igreja deles, né, congregando com eles. E eles têm sido, assim, pra gente uma... Eles têm nos impulsionado para um outro nível de conhecimento, de revelação da palavra, de estudo da palavra. E por isso que eu estou muito ansiosa, porque a gente tem estudado profundamente a Bíblia. Mas esse tema, eu confesso que eu vou ter aula junto com vocês, né? Porque vai ser uma aula mesmo. Gente, o perdão ele é relacional. Ele não é só no casamento. O perdão você vai ter que usar com o seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, no seu trabalho, com seu chefe. Aonde você tiver relacionamento, você vai treinar o perdão. Então, é extremamente importante que você compreenda o perdão pela ótica do céu. Não existe perdão humano. Nós não vamos perdoar humanamente nunca. A minha carne, a minha natureza, a sua natureza, ela não perdoa. Ela se vinga, ela tem justiça própria, ela não perdoa. Por isso que nós precisamos aprender o verdadeiro perdão a partir de uma ótica espiritual, porque é o único lugar onde nós conseguimos, de fato, ministrar e sobrepujar qualquer dor que a gente possa ter vivido ou sofrido. Vamos lá? Grande dor que as mulheres que estão nos assistindo estão padecendo hoje é porque elas não conseguem superar a dor da traição. Então elas dizem, eu já decidi perdoar, mas eu não consigo ser livre da dor. Eu já decidi perdoar, mas eu tenho pesadelos. Algumas já estão, inclusive, ficando doentes no corpo físico, né? Com muitas mazelas, né? Inclusive chegando até a ter câncer. E não conseguem viver genuinamente o perdão e serem livres dessas dores. Então, eu estou contextualizando aqui para vocês entenderem, porque eu acho que a gente pode trazer o conceito e já fazer alguns direcionamentos, né? E é isso. Por favor, fiquem livres, a casa é de vocês. Estamos aqui para ouvir, de caderno Amém. e caneta na mão. Amém. Na verdade, a primeira coisa que eu queria trabalhar é lembrar isso, que Cristo ele veio para o mundo para sarar, né? Para restaurar vidas quebradas, vidas destruídas, inclusive a nossa. Né? Uhum. Todos nós quatro que estamos aqui, nós temos experimentado esse sarar, esse restaurar da vida. E a palavra diz uma coisa muito forte lá no livro de Judas. Ele diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É interessante isso, porque o próprio Deus sabe dessa realidade, da possibilidade dos tropeços, e nós estamos na nossa vida muitas vezes passando por isso, mas ele diz que ele pode guardar. Guardar não significa evitar que aconteça, mas guardar acontece também durante, né? A vida, nossa vida de relacionamentos, muitas vezes sofre abalos. E esses abalos trazem quebras. Mas aqui ele diz que ele pode guardar. Quando diz ele pode, ele tem poder para novamente sarar aquilo. E você colocou algo muito interessante sobre a incapacidade das mulheres de se livrar da dor. E eu quero dizer uma coisa aqui. Quando ele diz isso, que ele pode guardar, ele é a única ajuda que eu conheço que pode pegar essa dor e levar sobre ele essa dor. Eu chamo Jesus de o nosso carregador de dores. Uhum. Então, eu falei primeiro que a gente precisa saber que Jesus Cristo veio para restaurar. Amém. Segundo, você precisa assumir essa responsabilidade de buscar a ajuda dele e de deixar ele restaurar o seu ser, entregando sua dor, objetivamente. Terceiro, você precisa encarar os seus erros ou os erros que você praticou
e os erros que outros praticaram contra você. Você tem que lidar com isso. Hoje à noite, eu oro e abençoo você, né? Nós oramos e abençoamos você para que você tenha força para viver esse encarar. Tenha força para lidar Amém. com isso aí, para mexer com isso, porque às vezes a gente diz assim, eu não quero mexer com Foge. isso, pelo amor de Cristo. É. Não, deixa com esse negócio. Deixa guardadinho, né? Deixa guardadinho. E aí isso vai causar muita dor, vai causar muito problema. O resultado, a colheita de algumas atitudes, né? E alguns erros. Então, por exemplo, em casos em que relacionamentos estão quebrados com alguém, avalie como você chegou ali, né? Por que as coisas aconteceram, quando as coisas aconteceram, e vai ser necessário um conserto. Então é preciso decidir encarar isso. É doloroso, porque você tem que abrir, fazer. Na linguagem judaica tem uma expressão chamada a circuncisão do coração, que é expor, abrir e rasgar e botar o negócio para fora, né? Então, Fazer a faxina. Fazer a faxina. Hoje à noite, esses dias, Deus está falando algo muito interessante. Ele está colocando óleo em algumas feridas. Algumas pessoas não têm condição de abrir agora. Mas essa semana é um óleo para amolecer. Amém. É um óleo para amolecer. Você sabe que alguns tumores não saem assim. Você tem que preparar para espremer. Então, essa semana pode ser o óleo que está preparando para espremer alguma coisa e você tem que ter calma com você mesmo. Porque entregar mesmo é você entregar, descansar, saber que Jesus está carregando, que você está livre. Você olha para a cicatriz, mas não sente a dor, né? Como aquele ferimento que ficou uma cicatriz, mas você olha, mas aquela dor já não existe. Só tem a lembrança, porque vai ficar a lembrança, mas não tem a dor. Se nós não vivermos o processo em nós, né, nós jamais conseguiremos viver o processo externo. E aí, uma das coisas que a gente percebe muito, eu mesmo tenho percebido muito, é que, por exemplo, algumas mulheres tiveram, por exemplo, pais que traíram, que abusaram, que eram alcoólatras. Essa mágoa e essa dor, elas carregam até hoje. E elas imprimiram isso na escolha de um homem para elas casarem. Então, muitas vezes o processo do perdão, né, no casamento atual vai começar na raiz ali atrás. De você se perdoar, se perceber, trazer o perdão de Jesus sobre a sua vida para você ser livre dessa dor que você carrega da infância, para você, a partir disso, ser capaz de perdoar o teu casamento. Então, existem alguns processos que precisam ir lá atrás, né? Precisam ir lá atrás, você usufruir desse perdão na sua pessoa para você ir para o outro. Né? Por isso que eu acho muito interessante quando o Hudson falou que você precisa olhar para dentro de você, né? E viver esses estágios da fé a partir de você para que você vá para o próximo passo. As pessoas, elas não conseguem perdoar o outro sem antes viver o verdadeiro perdão. É impossível. Por isso que é muito importante a gente entender esse perdoar de Cristo para o indivíduo, né? Para cada um para si. Quando você descobre essa vida que não sabe acabar, de um amor de um pai perfeito e eterno que te criou, e um amor que não sabe acabar, pronto. Essa razão de viver e de existir é dada a você, a dívida é perdoada, e aí você consegue essa reconciliação com ele. Só depois disso que você é perdoado dessa vida independente, e se vê reconectado, reconciliado como amigo de Deus, você tem condições de lidar com o perdão para qualquer outra pessoa. Sem que você seja perdoado por Deus, da sua vida separada dele, você não consegue perdoar ninguém, porque você só vai dar o que você recebeu. Então, e aí eu volto a dizer, ter um casamento bem sucedido tem um preço, tem trabalho, né? Tem trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter a vontade de fazer isso acontecer. E dar certo, né? Mas a maior fonte é o que nós estamos recebendo aqui, né? O que você falou nisso, para mim, foi fantástico. Essa fonte perene
é o que vai nos sustentar a não desistir do nosso casamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente ir tratar do perdão, que a gente tem que resolver essa dor e essa dívida primeiro com a nossa origem, para depois nós partirmos para conseguir força na nossa origem para resolver qualquer outra coisa quebrada. Amém. Os relacionamentos que estão quebrados, de um filho com o pai, de uma esposa com o esposo e vice-versa, dos parentes, seja com quem for, nós precisamos desse elemento que está na nossa origem, que é a pessoa de Deus, o amor, da qualidade do amor de Deus. E aí, então, a gente consegue lidar com perdão, aceitação, recomeço, liberação de dívida, porque você teve essa liberação na sua existência. Então, eu queria deixar essa chave com você que está nos ouvindo. Amém. Libere a sua solução de origem. Libere primeiro essa conexão e reconciliação com Deus e, em seguida, você vai ter toda a força necessária para lidar com todas as reconciliações que você tem pela frente. Né? Então, a primeira coisa é você reexaminar toda esta, com muita objetividade, a ofensa que você sofreu. Reexamina isso. Vamos botar na mesa. Bote na mesa para realmente identificar o que foi dito, o que foi feito. Isso significa que precisa da ajuda de um conselheiro, né? Precisa de ajuda de alguém ou de um amigo que você confia. O objetivo é chegar nesse ponto e dizer assim, olha, tal pessoa realmente me ofendeu, mas eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou morrer por causa disso. Eu vou lidar com isso para evitar consequências de morte. Segundo, rejeite as ideias de vingança. Tome uma resolução de não se vingar. Por quê? Amém. Porque isso não é algo que vai produzir um resultado de vida. Né? Não vai produzir um resultado de vida. O terceiro conselho: admita que a ofensa pode ter sido intencional, né? Admita que a ofensa pode ter sido intencional, ou que, quando aquela pessoa magoou você, ela podia também estar passando por um problema sério. Ela podia estar sofrendo de alguma dor, de algum estresse, de um desequilíbrio que ela não teve condições de administrar aquela situação. É preciso ter olhos para ver o todo e aquela história toda, para entender as causas, as raízes de todo aquele comportamento. Não é? E aí, o que aconteceu? Quando Deus me revelou isso, mesmo de longe, porque quando a gente separou, eu fui para outro estado e tal, eu trazia isso para o Beto, mas não por uma... eu vou fazer isso porque eu quero voltar ao meu casamento. Não foi isso, gente. Na verdade, eu fiz uma reparação do meu erro. Porque eu vi que uma das coisas que eu fui negligente foi porque dos meus lábios o meu marido não escutava. Ele escutava de fora, mas de mim não. Então, essa reanálise e você fazer o conserto, não é porque o Beto ia voltar ao casamento comigo, pelo contrário, né? Mas é porque eu precisava dessa água. Né? Eu precisava que essa água fluísse no meu coração, fluísse pelas minhas veias, me purificasse de mágoa, de ressentimento, e eu queria reparar. Não porque ele ia voltar, mas porque eu precisava disso. Né? Então, sensacional. Você está falando do que nós vivemos e eu estou achando massa. Agora eu estou descobrindo. Tá passando um filme aqui na nossa cabeça. O senhor vai falando e a gente vai lembrando, né? Então, um quarto conselho seria exatamente de se arrepender dessas amarguras guardadas no coração. Né? A questão de se arrepender pelo que está guardado, porque o ressentimento, né, ou sentir de novo, é exatamente porque houve uma decisão de guardar lembranças dolorosas, cenas, não é? E aí, de vez em quando, solta, né? Não, mas eu me lembro daquele dia que tu fez isso e que tu fez daquilo. Então você sente tudo de novo. E aí
esse veneno tem que ser limpo daí pelo arrependimento. Arrependimento é retornar ao ponto de não dar mais espaço para isso. É mudar a atitude, né? Exatamente. O E arrependimento é uma mudança de atitude. Eu preciso mudar minha atitude, ser diferente do que eu era. Sexto ponto, acerte a sua parte do conflito. Você precisa zerar a sua parte naquele conflito. Ou seja, Deus deseja uma conciliação, né? Ele deseja que haja, na verdade, uma reconciliação, né? E aí você, às vezes, fica esperando que o outro, mas tome a iniciativa de resolver a sua parte. O sétimo ponto é você se apropriar, né, da certeza de que Cristo também perdoou você, perdoou os teus pecados, absorveu o ponto de que os teus erros que contribuíram para que o conflito se estabelecesse foram removidos, foi removida em Cristo toda a culpa sua. E um outro conselho, perdoe o ofensor, no sentido de orar por ele, liberar para ele o perdão e orar por ele. Orar para que ele seja levado ao seu melhor lugar. Nós cremos muito, né, nesse amor perfeito de Deus. Sim, amém. Nós cremos no amor paterno de Deus. Nós queremos deixar essa mensagem com todos vocês. Essa solução com Deus, essa solução da sua crise, da sua necessidade, da sua origem, de onde você veio, você precisa trabalhar isso com Deus. E nós oramos que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. Amém. E se você quiser conhecer Jesus Cristo, estudar sobre Jesus Cristo, procure o casal, Nathalie e Beto, eles vão dar essa orientação a você, mas tome essa decisão de buscar essa fonte. Não somente porque você tem que consertar o problema com alguém, mas você precisa ter as respostas de onde você veio. E o seu pai está esperando você. O seu pai tem um plano de amor. Volte para casa. Volte para casa, porque o seu pai está esperando você. E aí, em casa, tem uma mesa de banquete preparada. A comida para você ser forte para lutar e vencer todas essas lutas que você tem. Ele, inclusive, tem armas para te dar, para você vencer armado. Ele é um pai que arma os filhos para vencer. E ele ensina os filhos a lutar, ele ensina os filhos a vencer, ele ensina os filhos a desmontar nós, a desatar nós. Amém. Ele é um pai perfeito.